No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns cálculos relacionados aos jogos de Urdume. É importante saber interpretar os dados de urdimento do carretel para efetuar a programação do TA de forma correta. Por isso hoje vamos aprender a calcular o número de voltas, metragem, circunferência interna e externa e outros parâmetros do carretel. E aí, vamos embora para o vídeo? Antes de iniciar, já deixa um like nesse vídeo e me ajude compartilhando ele com alguém que você acha que tem interesse por esse tipo de conteúdo. Pessoal, obrigado sempre! Alguns sistemas de alimentação que funcionavam mecanicamente em teares de malharia por Urdume perderam espaço ao longo dos anos e foram sendo substituídos por sistemas eletrônicos. No entanto, seja qual for o sistema de alimentação do seu TA, é necessário a inserção correta dos dados para que não haja problemas relacionados às características do tecido. Os dados básicos que você precisa saber para programar o TA antes de iniciar a produção são os seguintes: circunferência externa, circunferência interna do carretel e o número de voltas. Porém, é importante saber a metragem do carretel, pois esse valor pode nos ajudar em determinados casos a calcular eventuais necessidades. Observe comigo a seguir a fórmula utilizada para a realização desses cálculos. Bem, observando comigo aqui, nós temos M, que é a metragem, é igual a CE, circunferência externa, mais CI, que é a circunferência interna, dividido por 2000 vezes V, que são as voltas. Essa é a fórmula para calcular a metragem. Manipulando essa fórmula, nós podemos calcular ainda circunferência externa e as voltas. Veja abaixo. Circunferência externa é igual a 2000 vezes M, que é a metragem, dividido pelas voltas, menos CI. Essa é a fórmula para calcular a circunferência externa. E por último, para calcular as voltas, nós temos voltas é igual a metragem vezes 2000 dividido por CE mais CI. Bem, pessoal, observe comigo agora onde encontramos essas informações e como utilizá-las. Esse é um modelo de ficha que vem junto com o jogo de carretéis, onde você pode ver em destaque todos os dados de urdimento do carretel. As informações que serão utilizadas para alimentação serão a circunferência externa, CE, e o número de voltas, além da inserção do valor de circunferência interna, CI, que também deve ser utilizado. Outro detalhe importante é que na maioria dos casos você não tem o valor de circunferência externa na ficha do carretel. Nesse caso você precisa medir utilizando uma trena desse modelo aqui. Essa é uma trena tipo trena de alfaiate que nós utilizamos para fazer a medição da circunferência externa do carretel. Agora vamos ver onde inserimos esses valores no painel do TA. Lembrando que esse é apenas um exemplo. O local de inserção dos dados pode variar de acordo com o fabricante. Observe no próximo slide. Aqui nós temos a tela do TA onde serão inseridos os dados. No primeiro espaço aqui nós inserimos a circunferência interna. No segundo espaço a circunferência externa. E no terceiro espaço, onde temos WDG, o número de voltas. Do outro lado, nós temos os dados que vão variando de acordo com o consumo do fio. No caso, a circunferência interna ela não varia, a circunferência externa varia e o número de voltas varia. Quanto mais o TA vai trabalhando e vai consumindo o fio, esses valores vão diminuindo. Agora vamos ver alguns exemplos de como calcular a metragem, a circunferência externa, o número de voltas e o número de voltas atuais. Observe comigo no próximo slide. Aqui no nosso primeiro exemplo, digamos que você tem um carretel com circunferência interna de 945 mm, circunferência externa 2.200 mm, com 30.400 voltas.
Qual seria a metragem desse carretel? Substituindo os dados na fórmula, temos M é igual a 2.200 mais 945 dividido por 2.000 vezes 30.400. Nosso resultado é 47.804 metros, aproximadamente. Vamos agora para o exemplo 2. Com o mesmo carretel, você tem os seguintes dados: 945 milímetros de circunferência interna, 25.000 metros e 19.350 voltas. Qual seria a circunferência externa desse carretel? Substituindo os dados, temos CE é igual a 2.000 vezes 25.000 dividido por 19.350 menos 945. A circunferência externa desse carretel é de aproximadamente 1.638 milímetros. No nosso próximo exemplo, nós temos um carretel com os seguintes dados: 945 milímetros de circunferência interna, 48.000 metros e 1.970 milímetros de circunferência externa. Qual é o número de voltas desse carretel? Substituindo os dados, temos voltas é igual a 48.000 vezes 2.000 dividido por 1.970 mais 945. O número de voltas aproximadamente é igual a 32.933. Agora, voltando comigo aqui, nós vamos fazer o cálculo de voltas atuais. Esse cálculo é geralmente feito quando precisamos tirar um jogo que não finalizou totalmente do TA para colocar em outra máquina ou quando não temos esse dado disponível. Observe comigo a seguir no próximo exemplo. A fórmula que utilizaremos para calcular as voltas atuais é a seguinte: voltas atuais é igual a CE atual menos CI dividido por CE inicial menos CI vezes as voltas inicial. Observe que na fórmula precisamos do valor de CE inicial, que é a circunferência externa do jogo de urdume cheio, que não foi disponibilizado na questão. Porém, podemos calcular através da fórmula do CE, que foi exemplificada antes. Veja então, CE é igual a 2.000 vezes a metragem dividido por V menos CI. CE então é igual a 2.000 vezes 50.000 dividido por 32.300 menos 945. CE então é igual a 2.150 milímetros. Agora podemos calcular o número de voltas atuais. Com esse valor de CE inicial, vamos calcular substituindo. Então temos voltas atuais é igual a 1.243, que é o CE atual, menos 945, dividido por 2.150 menos 945, vezes 32.300. Voltas atuais é igual a 7.987. Os valores de 1.243, que é o CE atual medido com a trena, e 7.987, que é o valor de voltas atuais que nós acabamos de encontrar, serão inseridos para programar o TA. E assim vamos finalizando por hoje. Te agradeço sempre por estar aqui comigo acompanhando os conteúdos. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. Ative também as notificações para não perder os conteúdos que eu tenho disponibilizado aqui quinzenalmente. E também não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, @RodriguesTex, e no LinkedIn, Rodrigues Melo. É isso aí, esse é o Conceitos de Malharia na Prática. Eu sou o Rodrigues e, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.